Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para dar ao seu coração. Nós estamos umas 21 dias de jejum, na consagração. E hoje é o dia 14 desses 21 dias. Desde o dia que nós iniciamos isso, antes mesmo de tudo isso começar, nós tínhamos essa expectativa de que Deus estava fazendo algo. Deus estava nos preparando para algo grande, para que nosso espírito fosse alinhado com o dele. Nós convocávamos a igreja e dissemos para a igreja: olha, vocês precisam de clamar ao Senhor, buscar ao Senhor nesses momentos. É tempo de buscar ao Senhor. E nós usávamos aquela passagem de Mateus 9, que Jesus disse que viriam dias que nós precisaríamos de jejuar. E eu creio que esses são dias que nós precisamos de jejuar. Jesus disse que naquela ocasião, quando ele estava presente, o noivo estava presente, não era necessário. Mas chegaria dias onde o Senhor nos chamaria a jejuar. E não há nada mais propício do que agora, do que estarmos em jejum. Nesse momento que a gente está em nossos lares, com os nossos filhos, em família, você que tem os seus filhos próximo de você, que momento especial de você ensinar os seus filhos, de você passar para eles as verdades da palavra de Deus, buscarmos ao Senhor juntos como família e jejuarmos. Nosso jejum vai estender até o dia 29, semana que vem, domingo, possivelmente, se Deus, não sei o que tem, né, preparado para nós, pode ser tanta coisa que aconteça, mas se nada mudar, nós estaremos aqui mais uma vez, nos reunindo através desse canal. Ainda não está autorizado na região que a gente mora, de voltarmos a nos reunir como igreja e ter aglomeração de pessoas, mas se tudo continuar, dia 29 eu estarei aqui e será um término desse jejum. E a gente vai entregar esse jejum juntos, para a honra e glória do Senhor. E eu creio que algo sobrenatural vai começar a acontecer dentro de nós. Nós temos um chamado, queridos, um chamado muito especial. E o chamado é que a gente realmente seja a luz desse mundo, o sal dessa terra. Nosso chamado como igreja é que a gente faça a diferença. Há pessoas nesse momento tristes, em pânico, desanimadas, desacreditadas, mas o Senhor tem nos chamado a sermos realmente aqueles que têm uma fé inabalável, que nesse momento de desespero para muitos, de preocupação para muitos, a gente possa permanecer firmado no Senhor e lançar essa mensagem de esperança que o Senhor Jesus nos deu. Esses últimos dias têm sido dias difíceis. Milhares de pessoas já morreram. Muitas estão infectadas. Famílias perderam seus entes queridos. Enquanto isso está assustando muita gente, muitos estão se perguntando o que fazer agora. Isso tem desolado vários lares, trazido várias preocupações, o incerto do amanhã. Muitos se perguntaram: o que vamos fazer? Está parecendo tudo fora de controle. Eu quero te lembrar que Deus continua no controle. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor, como nós cantamos ainda há pouco. Independente da circunstância, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Como cidadãos, seja do país que você está, talvez pessoas que estão me ouvindo do Brasil, nós que estamos aqui na América, o nosso dever é cooperar com os governantes. Romanos capítulo 13, verso 1 diz que nós devemos nos sujeitar, nos submeter a toda a autoridade que está realmente ali constituída por Deus. Nesse momento temos que ser exemplos mesmo de cooperação para que esse mal seja erradicado do nosso meio. E a gente possa realmente ajudar, mantendo todas as restrições que eles nos deram, de distância, higiene. E sabe, queridos, o sangue de Jesus nos protege, mas nós temos que ser prudentes e obedientes também às autoridades. Então, siga as ordens da autoridade do local que você vive. Como cristão, nós devemos olhar para as Escrituras. É hora de nós buscarmos ouvir de Deus, orar, confiar que Deus está realmente fazendo algo nesses dias. Ele é a nossa fonte de esperança, queridos. E é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, a MP Church. Nós estamos trazendo a palavra de esperança, a palavra de transformação, a palavra que nos mantém firmes em momentos como esse. Quando eu iniciei esse jejum, eu disse aos irmãos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
E é isso que Deus está nos fazendo conosco esses dias. Ele está nos sustentando, Ele está sustentando a sua casa, você aí, nesse momento, quando você se alimenta da palavra, quando você se alimenta das verdades contidas no livro da verdade, que é a Bíblia, você está ficando forte, você está ficando cada vez mais pronto para enfrentar as dificuldades. Eu conversava com um amigo que é médico, ele me dizia a respeito de como é perigoso o medo. Como o medo, ele causa certos problemas dentro da pessoa. E um deles, ele abaixa a imunidade da pessoa. A pessoa com medo, a pessoa em pânico, ela solta muito cortisona no corpo. Ela começa a agir em uma situação de perigo e o corpo dela fica mais propenso a pegar doenças. Olha que interessante isso. Mas a fé é o contrário. A fé, ela protege a imunidade do corpo. Quando você exercita a sua fé, quando você deixa que a palavra de Deus fale com o seu coração, você se torna uma pessoa mais forte. Eu falo em todos os aspectos, inclusive o físico. Então, nesses dias, alimente-se da palavra de Deus. Semana passada, nós falávamos a respeito do jejum. Quando nós jejuamos, Deus abre os nossos olhos. Quando se lembra disso? Ele abre os nossos olhos. Ele abre os nossos olhos para ver a provisão, para ver a direção, para ver a proteção e para ver a presença de Deus. Hoje eu quero falar que quando nós jejuamos, quando estamos buscando ao Senhor, Deus abre também os nossos ouvidos. É muito interessante pregar sem que vocês estejam presentes, porque eu gosto de fazer isso. Eu falo assim, repita comigo, ouvidos, abrir os ouvidos. E hoje Deus quer abrir os nossos ouvidos. Nesse período que a gente está jejuando, Deus quer abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz dEle. Eu quero usar uma história que está em 1 Reis, capítulo 19. Eu não tenho ela projetada, eu tenho só o texto para você. Eu encorajo que você pegue a sua Bíblia agora, pegue o seu aplicativo, o seu tablet e me acompanhe nessa leitura. É uma leitura longa, extensa, por isso que eu não tenho projetada para você. Mas é uma história que vai nos ajudar realmente a contextualizar essa ideia de ouvir Deus enquanto estamos jejuando. Verso 1 do capítulo 19 de 1 Reis diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã às estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E ele olhou, e eis que estava na sua cabeceira um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: Saia para fora, e põe-se neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também uma grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo.
porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Em algumas traduções diz uma brisa suave. E sucedeu que ouvindo-a Elias, ouvindo essa voz suave, envolveu o seu rosto, a sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que a ele uma voz que dizia: que fazes aqui? O contexto dessa história está aqui no capítulo 17 de 1 Reis. Você pode ler em casa depois. Elias foi levantado como profeta para o norte de Israel. Já havia tido a divisão dos reinos do sul, 2 tribos, 10 tribos no norte. E no norte, no período desse homem, Elias, se levantou um dos reis, um dos piores reis que, na ocasião, chamado de Israel, as 10 tribos do norte, chamado Acabe. Acabe não só foi um rei que fez tudo contrário à vontade de Deus, mas também casou com uma mulher que fez com que ele se tornasse ainda pior. A importância, às vezes, de escolhermos bem, né? Quem vai estar com a gente. Tem pessoas que podem nos ajudar e há pessoas que ainda podem nos atrapalhar mais. E essa mulher, chamada Jezabel, não só levou Acabe a adorar a um Deus, um falso Deus chamado Baal, mas levou arruinando todo aquele espaço de terra, né? Todo aquele país que vivia os israelitas do norte. Eles começaram a adorar Baal. E não só isso, eles mataram os profetas de Deus que existiam naquela região. E Elias, com o cuidado que Deus tinha dado a ele, não só escapou, mas conseguiu preservar algum desses profetas em cavernas, alimentando-os, cuidando deles. E por isso, quando ele conversa com Deus aqui, ele fala sobre isso. Olha, mataram todos os seus profetas. Não há nenhum deles que sobrou. E Elias, em uma certa ocasião, é enviado por Deus até esse rei chamado Acabe. E ele chega para esse rei e diz o seguinte: Acabe, Deus manda dizer que não vai chover na terra, até que eu diga novamente que chova sobre a terra. E ali ele sai, ele foge, tem a história, ele vai para uma região de Sarepa, é alimentado por uma viúva, passa um tempo ali, enquanto a terra de Israel, aquelas 10 tribos do norte, passa por uma seca terrível. E depois desse período, isso é muito importante a gente falar, porque de acordo com a cultura e a crença religiosa, Baal era o deus da chuva, era o deus também da vitalidade, da vida. E crer em Baal, então, e Elias se levantar e dizer não vai chover, não vai ter frutos no campo, não vai ter vitalidade, era desafiar o próprio Baal. Ali Elias já estava desafiando Baal. E ele sai então, como eu disse, foge, vai para uma região que Deus direciona a ele. É uma outra história tremenda, ele sendo cuidado por corvos, depois por uma viúva. E depois de um tempo ele volta. Exatamente 3 anos, mais ou menos, ele volta e diz para Acabe, porque Deus tinha dito para ele, avisa Acabe que agora vai chover, para mostrar para Acabe, tentando abrir os olhos daquele rei, por embora sendo um rei ruim, que não servia a Deus, estava fora do caminho. Deus está sempre atrás do homem, por mais que o homem rejeite a Deus, Deus está atrás do homem. E Deus mandou ele mais uma vez para Acabe: Acabe, agora vai chover, para que você saiba que há um único Deus na terra, e o nome dele é Jeová. E naquela ocasião ele vai e fala, e a chuva vem. E depois disso, a gente tem essa história então, que é conhecido da história de Elias no Monte Carmelo. Eu estive lá, eu estive exatamente nesse lugar, junto com alguns irmãos da nossa igreja. Vimos esse lugar magnífico, onde Elias desafia os profetas de Baal. Elias faz uma proposta então para Acabe. Acabe, eu estou mostrando para você que só há um Deus, só há um Deus verdadeiro. E esse meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, está desafiando o Deus que você serve e os seus falsos profetas servem. Eu quero fazer um desafio para você. Eu quero que você traga aqui os 450 profetas de Baal que existem aí no país. E vamos fazer aqui um desafio. Vamos fazer um altar. E o Deus que responder a nossas orações, o Deus então que trouxer fogo sobre o altar, é o único Deus. E Baal então fala com os profetas, Acabe fala com os profetas de Baal, e eles aceitam. E é muito interessante essa passagem, leia depois. Eles fazem um altar, e eles colocam um sacrifício sobre o altar.
e eles começam a clamar para que Baal derrame fogo, e Elias faz sátiras dele: grite mais, talvez ele está dormindo, talvez ele está ocupado. E eles se martirizavam, eles batiam sobre eles, e a história é muito interessante. E quando chega a vez de Elias não só põe o altar, não só prepara ali, mas manda jogar água, e cavar em volta e jogar mais água. E quando Elias levanta a voz, porque quem serve ao Deus verdadeiro sabe disso, nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações e o nosso clamor. Deus mandou fogo do céu e consumiu todo, lambeu até a água, não ficou nada. É interessante que naquela ocasião era para todo mundo se converter. Sabe, queridos, eu vejo às vezes situações como essa que estamos vivendo. Eu penso assim: agora as pessoas vão se converter. Agora as pessoas vão entender que não tem como viver sem Deus, porque o dinheiro não está adiantando, poder não está adiantando, local que você vive não está adiantando. Agora as pessoas vão entender que só Deus pode nos ajudar, como houve ali. E mesmo assim, interessante, as pessoas temporariamente se converteram. Parece que estavam entendendo o que era Deus. Mas aí vem o capítulo 19. Eu tenho para mim que o que mais chateou Elias foi isso. Foi depois de provar para todo mundo que o Senhor é Deus, que é o único Deus, as pessoas, ninguém se levantar para defender Elias. Para dizer: não, peraí, eu vi com os meus olhos. Ele provou diante de todos que só há um Deus. Só há um Deus verdadeiro. Tudo demais são falsos deuses. Elias ficou sozinho, ninguém se levantou. E aí é onde a gente tem a história do capítulo 19. Então Elias, ele está fugindo, depois de ter desafiado, porque a mulher de Acabe descobre o que Elias fez, que ele havia matado todos os profetas de Baal, e ela promete então matar Elias também. Ela diz: olha, eu vou te matar também. Eu quero que você saiba que eu vou fazer exatamente com você, amanhã, essa mesma hora, o que você fez com os profetas do meu Deus. Então Elias foge. Elias, quando soube disso, fugiu em direção aonde? A Deus. Porque quando a gente está em perigo, só tem um lugar para ir: para os pés do Senhor. E naquela ocasião, o local que representava Deus para ali, para aquela região, era o Monte Horebe, o monte de Deus. E Elias vai até lá. O texto diz que ele foge, chega no lugar, ele deixa o seu servo, segue sozinho. E no meio do caminho, ele só, desanimado, ele pede para morrer. É tão interessante porque a gente precisa fazer uma leitura correta desse texto. Elias tinha sido ameaçado de quê? De morte. Justamente de morte. Então, se Elias quisesse de fato morrer, ele tinha ficado aonde? Lá onde Jezabel prometeu que iria matá-lo. Ele não precisava ter fugido. Ele não precisava ter saído. Quando ele pede para morrer ali, na verdade é um desabafo, é uma alma triste, desacreditada. Como eu disse para vocês, não havia ninguém que tinha se levantado para defender Elias em todo o reino. Então, Elias está triste, está desapontado ali. Quando ele pede para morrer, ele está verdadeiramente triste, em depressão, mas não querendo morrer. Você tinha ficado para morrer. Estava ali sendo um pouco melindroso. E já cansado da viagem, como a gente leu, Elias dorme profundamente. Porque, queridos, quando você está desanimado, quando você está cansado, às vezes tudo que você precisa é descansar. Às vezes as pessoas estão overwhelming, sabe, como diz aqui na América, estão sobrecarregadas. E elas precisam descansar. Sério, eu conversava com algumas pessoas que não estavam tendo tempo para descansar. E nesses dias estão tendo tempo. Deus fez um reset. Eu conversava com a minha esposa. Deus permitiu, não creio que foi Deus que causou, mas Ele permitiu que isso para que houvesse um reset. Quando você tem uma configuração de um aparelho, um computador, seja o que for, e as coisas começam a complicar porque foi baixado muita coisa e está tumultuando, e você vê que nada, está tudo travando, nada funciona bem, tudo fora do lugar, você tem um recurso. Você aperta o reset. E o reset volta às origens, volta tudo o que era no princípio. E é exatamente o que está acontecendo com o mundo hoje. Deus permitiu isso, para que houvesse um reset no mundo. Que nós realmente avaliássemos o que está realmente passando com a gente, e o que realmente tem valor. E ali, quando ele para descansar, porque quando você está cansado, você precisa descansar. Deus permite que ele descanse, e quando ele está profundamente dormindo, ele é acordado por um anjo, que prepara para ele uma comida. É muito lindo esse no texto, porque a gente
esquece que Deus está preocupado com todo o seu ser. Há muitas pessoas achando que Deus se importa somente com sua vida espiritual, que Deus está interessado somente com a sua salvação. Não. Deus, você vai ver nesse texto, tratou de todas as áreas de Elias, físicas, emocionais e espiritual. Deus cuida de todo o nosso ser, queridos. Quando Ele permitiu que ele cansado descansasse, porque Deus sabia, o que você precisa agora nesse momento, por essa sua frustração, é descansar. E aí logo depois que Deus faz? Deus dá a ele alimento, preparado por um anjo. Já pensou você comer um alimento preparado por um anjo? Comeu e voltou o quê? A dormir mais uma vez. Ele dormiu novamente. E depois que ele levanta, o anjo, preparou outra comida, ele comeu. Deus fala para ele, levanta-te, coma essa comida, pois a sua viagem será longa. Preste atenção, o anjo disse para ele, porque Deus tinha mandado. Elias, você acha que acabou a sua história aqui? Não, eu ainda tenho muita coisa para fazer na sua vida. Você está cansado, desanimado, achando que é o fim? Deus está mandando te dizer, há muita coisa que eu ainda quero fazer através da sua vida. Eu quero te alimentar hoje. Eu quero colocar no teu coração uma palavra para que você saiba, há muito para ser feito ainda para o Senhor. Não é o fim, igreja, entenda isso, não é o fim. Nós estamos sendo preparados pelo Senhor. Diz então que ele começa com a força daquela comida, 40 dias e 40 noites de uma longa caminhada. Eu sei que isso é simbólico, 40 na Bíblia é um número simbólico, mas tem algo acontecendo. Tudo parou, quando nós estamos aí preservados em nossos lares, buscando o Senhor em jejum, e depois vamos continuar essa caminhada. Elias começa um jejum sobrenatural aqui, diz que ele não comeu nada durante esses 40 dias. E é o ponto da minha mensagem hoje, quando a gente está jejuando, quando a gente está sensível realmente, fisicamente, mas muito mais prontos para ouvir, espiritualmente. Lá no monte, diz que ele entra numa caverna e se esconde. Quando nós estamos assim, irmãos, desanimados, a gente quer se esconder. E muitos têm escondido por anos em trabalho, nas suas atividades. Muitos têm escondido atrás de hobbies, atrás do álcool, através de vícios. É muito interessante que nesses dias está tudo fechado. Eu tenho acompanhado notícias ao redor do mundo, pessoas viciadas estão desesperadas, porque elas estão tendo que cumprir essa quarentena, mas elas são viciadas, elas precisam estar nos jogos, elas precisam comprar a sua droga, elas precisam de tomar a sua bebida lá naquele bar A ou B, e elas estão desesperadas, porque são cavernas que as pessoas se escondem. O real problema dessas pessoas é outro, mas quando você está desanimado, você quer se esconder. E Elias ali se esconde numa caverna. Mas é tão bom saber que Deus fala com a gente até quando a gente está nas nossas cavernas, até quando você está escondendo dele, fugindo. Deus entrou e falou com ele. E Deus ali fala com ele de um jeito muito especial. Elias faz as suas queixas. Deus deixa ele falar como se Deus não soubesse o que Elias tinha para falar. É como se Elias precisasse contar para Deus o que aconteceu. Deus sabe tudo, queridos. Mas Deus permite Elias falar. Elias estava passando por uma terapia com Deus. Deus é psicólogo também. E é por isso que ele diz, quando você está aflito, venha a Ele com as suas aflições, venha a Ele com os seus pedidos, derrame nos pés do Senhor, fale tudo que você está sentindo. Coloque nos pés do Senhor. Deus permitiu que Elias falasse. E Deus naquele momento estava fazendo o quê? Põe para fora tudo que está te chateando, Elias. Põe para fora. Porque quando você está com algo aqui dentro, como a gente diz, engasgado, fala. E a melhor pessoa para você falar é Deus. O que está afligindo o teu coração, fala com Deus esses dias. Você que estava sem tempo, fala com Deus. Coloca para fora, sabe, todas as suas aflições, todos os seus medos, todas as suas inquietações. Deus quer te ouvir. E Deus ali ouviu Elias. E depois ele falar tudo o que estava sentindo. Deus disse para ele, agora Elias, vamos sair da caverna? Vamos sair desse estado que você está? Vamos sair daí onde você se colocou? Eu disse há poucos dias, num dos devocionais que eu fiz, que as situações, queridos, quando ela é individual, quando ela é
algo que eu fiz por minhas próprias mãos, eu tenho que sair dela por minhas próprias mãos. Mas quando é coletiva, não é algo que eu fiz e eu estou debaixo dela, aí eu tenho que esperar em Deus. Deus vai fazer. É interessante que não foi Deus que colocou Elias na caverna, foi ele que se colocou na caverna. E Deus disse para ele: então do mesmo jeito que você entrou, sai. Sai dessa situação agora que você está. Vem para fora, porque eu quero falar com você. Eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero que você responda ao meu chamado. E Deus está chamando muitos de vocês para sair desse estado que você estava se colocando há meses, há anos. Se coloque de pé, a palavra ali é vem para fora, se coloque de pé. No inglês é stand, eu quero falar com você. Coloque-se fisicamente pronto para me ouvir. Eu falo isso com muito carinho, porque amo vocês. Muitos de vocês estavam fisicamente na igreja, mas a mente longe. O pastor falava em vocês com a mente em muitos lugares. Não estavam prontos para ouvir Deus falar. Deus hoje está chamando, sai dessa situação. Eu quero falar com vocês. E aí eu tenho para vocês, então, ansioso, já fora da caverna, Elias aguarda mais uma vez ouvir a voz de Deus. E o texto fala para a gente que passa então o quê? Um vento forte. Mas Deus não estava ali. Passa depois um grande terremoto. Mas Deus não estava ali. Passa um fogo, mas também Deus não estava ali. Queridos, isso não é por acaso que está nessa ordem, que está com essas formas de Deus se manifestar. Você tem que entender que no ministério de Elias, fogo, vento forte, movimentação, era uma forma da evidência de Deus. Por isso que eu citei para vocês o contexto. Quando ele ora e pede a Deus que responda a sua oração, e Deus com fogo, com barulhos, consome todo o altar, essa era uma forma de Elias, ele entendia, Deus está nisso. Então quando Deus quer falar com Elias, e Elias ali então, ansioso para ouvir Deus, Deus então permite que esses acontecimentos passem, mas um silêncio depois, Deus não fala nada. Deus estava dizendo para Elias: Elias, tudo bem, eu tenho me revelado para você até aqui, você tem ouvido a minha voz até aqui dessa forma, mas Elias, eu quero que você entenda, e Deus está falando com você que está aí na sua casa, comigo, há muito mais de Deus que você não sabe. Deus tem muito mais para se revelar para nós que você não conhece. Há realmente muito mais de Deus para se descobrir do que a gente jamais imaginou. Nós estamos no ano do conhecimento na nossa igreja. Eu comecei esse ano falando para a igreja que esse ano Deus disse para nós, eu lembro quando nós estávamos aqui orando, os pastores, e eu senti no meu espírito. É interessante, queridos, quando a gente escolhe um tema para o ano, quando Deus fala com a gente, não é um tema aleatório, a gente sente no espírito. E Deus dizia para nós, através daquele texto de Oséias: conheça-me e prossiga em me conhecer, diz o Senhor. Eu quero me revelar para vocês de uma maneira que vocês não conhecem. E naquele momento Elias também estava passando por essa experiência. Eu quero que você, Elias, me conheça, mas não dos meios, da forma que você está acostumado. Eu quero me manifestar para você, eu quero que você ouça a minha voz de uma maneira que você jamais ouviu. Conclusão dessa mensagem: como finalmente Deus se manifestou na vida de Elias? Eu li para vocês: uma voz delicada, uma brisa suave. Aquele momento que Elias estava ali, Deus então permite essa voz, passou todas as manifestações que Elias estava acostumado, e eu acho que Deus está falando com a igreja nesses dias. Há pessoas que, se não estiver na igreja, não estiver naquele movimento tal, naquele mover tal, com aquele barulho tal, Deus não está falando. Presta atenção, Deus está falando sim. E nesse jejum, Deus está aguçando os nossos ouvidos para a voz dele. Deus está nos ensinando a ouvi-lo de uma maneira diferente, que a gente não estava acostumado. Que se não fosse ali com aqueles movimentos que você, e você sabe o que eu estou falando, tivesse presente, você, não, Deus não está nisso. Deus está mandando te dizer: eu também sou um Deus delicado, da voz suave, da brisa suave, ou seja, eu também sou Deus do silêncio. Eu também sou Deus do silêncio, igreja.
Deus falava muito forte comigo. Quando Deus me colocou essa mensagem no coração, eu falei assim: Deus, onde tu estás? Deus falou: eu estou aqui onde sempre estive. Sem barulho, sem movimentação, sem tremor, sem igrejas abertas. Mas eu continuo a falar. E aqueles que têm se preparado, aumentado a sua audição, vão me ouvir. Vão me ouvir. Eu me perguntava, por que Deus levou ele até ali, Elias até ali? Por que esperar tanto? Será que Deus não podia ter falado com Elias quando ele estava caminhando ainda em direção ao monte? Será que precisava ele ter se separado de todo mundo? E eu quero te dizer, sim. Às vezes, queridos, e eu creio que exatamente é profético o que eu estou te falando. Por que Deus nos isolou? Porque às vezes nós precisamos de anular todas as demais vozes que estão na nossa vida, para que a gente possa verdadeiramente ouvir a Deus. Deus permitiu que Elias caminhasse até ali. Deus falou: vai, Elias, vai, eu permito, vai. Você está com medo? Vai. Você quer entrar numa caverna? Vai. Eu vou tratar com você, eu vou curar a sua alma, eu vou curar a sua dor. Mas Elias, eu quero que você saiba também algo que eu quero que você entenda. Às vezes, Elias, para me ouvir, você precisa se isolar. Você precisa se colocar num lugar sós, para que eu possa me revelar para você. Eu profetizo em nome de Jesus que os lares nesses dias serão locais onde essa brisa suave vai entrar. E Deus vai falar com você. Eu tenho recebido, irmãos, inúmeras mensagens de irmãos da nossa igreja, que estão tendo sonhos, palavras de Deus, coisas que estão chegando no coração dessas pessoas, muito bonito o que está acontecendo. Eu participo de vários grupos da igreja, eu percebo o que Deus está fazendo no meio da igreja, coisas que jamais a gente poderia fazer se estivéssemos naquele barulho que a gente estava, na movimentação que a gente estava. Aí Deus separa e fala assim: peraí, eu preciso dar um tempo para a minha igreja, eu preciso dar um tempo e resetar tudo, porque eu quero falar com eles de uma forma suave, que eles ainda não conhecem. Há um texto que eu gosto muito e eu tenho ele projetado para vocês. Oséias capítulo 2, verso 14. Está aí na sua tela. Deus falando: portanto, eis que eu, Deus falando, o atrairei e o levarei para o deserto. E ali falarei ao teu coração. Portanto, eis que eu a atrairei, dizendo à igreja, a Israel naquela ocasião, ao povo dele. E a levarei para o deserto, levarei para esse lugar árido, esse lugar isolado, esse lugar só. E ali eu quero te falar ao coração. Deus está mandando dizer para nós, esse lugar que a gente está, não é coisa do inimigo. Preste atenção. Foi Deus que conduziu o povo no deserto, quando ele saiu do Egito. Foi Deus. Foi o Espírito Santo e não Satanás que conduziu Jesus para o deserto. Preste atenção nisso, está lá claramente na sua Bíblia. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E nesse lugar seco, nesse lugar árido, Deus continua a falar de uma forma suave nos nossos corações. Foi no deserto que Deus falou com Moisés. Às vezes separando ele lá do Egito, ele fugiu. Você conhece a história? Lá longe, naquela sarça ardendo em fogo, Deus falou com ele. Eu quero te dizer que esses dias de isolamento, que esses dias de distanciamento de tudo que você está acostumado, da vida social, é um tempo de afinarmos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Pastor, o que Deus quer que eu ouça dele hoje? Você quer deixar para a gente hoje? Para a gente ter algo assim concreto. O que Deus quer? Eu notei só algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que você é amado. Você é amado. Deus quer te envolver no amor dele. Deus quer que você entenda que apesar de tudo que isso está passando, você é amado por ele. Segundo, ele quer que você saiba de uma forma suave no seu coração que tudo está bem, que ele está no controle de todas as coisas. Você não precisa se preocupar. Deus quer que você sinta a paz que excede todo o entendimento. Que essa paz possa reinar na sua vida. Você está realmente nas mãos dele. Não dê ouvido ao medo. Não dê ouvido ao pânico.
não dê ouvido às más notícias, não dê ouvido à preocupação demasiada. A verdade nesses dias, alimente a sua fé e não os seus medos. Deixa o seu medo morrer de fome nesses dias. Não alimente eles. Ouça o que Deus está te dizendo, que você é amado. Jesus diz claramente para nós: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim. Eu dizia também num dos meus devocionais, que Jesus no capítulo 13, verso 7, Mateus disse: olha, o que faça agora tu não sabes, mas muito em breve saberás. Guarda essa palavra no seu coração. Deixa essa paz invadir o seu coração. Deixa você realmente ser tomado pela presença do Senhor. Talvez no silêncio da sua sala agora, eu queria te convidar a se ajoelhar. Talvez a buscar um lugar aí onde você pode verdadeiramente se prostrar diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu quero abrir o meu espírito, quero abrir o meu coração, eu quero abrir, Senhor Jesus, os meus ouvidos para ouvir a Tua voz. Oh Deus, anula todas as vozes que têm chegado na minha mente, todas as vozes que têm trazido medo, preocupação, mentiras, dúvidas. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor possa filtrar nesse isolamento que eu estou, para ouvir somente a Tua voz, doce e suave. Doce e suave. Não temas, Tu és meu, eu te remi, chamei-te pelo Teu nome. Não temas, diz o Senhor, não temas. Amém? Quero concluir dizendo para você mais uma vez: se você precisa de oração, eu coloquei para você aí, você precisa de oração, entre em contato conosco através desse e-mail, info@mpchurch.us, info@mpchurch.us. Envie para nós um pedido de oração. Vocês que sabem o meu número, conhecem-me através das redes sociais, mandem direto para mim, eu vou ter o maior prazer de orar com vocês. Não se esqueça de contribuir para a nossa igreja, você que está trabalhando, você que está aí, graças a Deus, tendo o pão nosso de cada dia na sua casa. Mantenha a sua igreja, seja fiel ao Senhor. Entre em contato com a Raquel, se você quiser passar pessoalmente e entregar, ela vai te dar as instruções. Já está no nosso Instagram, o endereço lá, mas se você quer mais uma vez, entre em contato, vai ser um prazer poder realmente te ajudar a cumprir esse seu desejo de ser fiel ao Senhor. Eu quero te agradecer em nome de Jesus por estar nos acompanhando, por todo o apoio que a gente está tendo na nossa igreja durante esse tempo. Nós não somos os únicos, estamos passando por isso. A igreja do Senhor em volta da terra está passando por isso. Eu tenho amigos pastores em vários lugares do globo que estão passando pelas mesmas coisas que estamos passando. E nesse momento, como igreja, nós estamos sendo edificados e fortalecidos. Quero te agradecer mais uma vez. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco, sabe, faça desse momento realmente, domingo que vem, quando eu estiver aqui, o seu culto racional ao Senhor, participe, esteja interagindo. Amanhã eu continuo com os nossos devocionais, eu vou colocar no nosso Facebook, no nosso Instagram. Você que está nos acompanhando, muito obrigado, deixa lá o seu comentário, faça lá seu joinha para a gente saber quem está acompanhando, e Deus te abençoe. Eu vejo vocês na semana que vem aqui, ou através dos nossos devocionais diários, ou você que quiser me ligar, vai ser um prazer. A paz do Senhor Jesus, busca ouvir a voz de Deus. Semana que vem eu tenho uma palavra que já está ardendo aqui dentro do meu coração, que quando eu jejuo, eu sou liberado a proclamar a verdade de Deus. Aguarde essa mensagem a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor, tenha um dia abençoado para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por estar com a gente até aqui.